Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para o segundo vídeo sobre otimização geométrica utilizando o Orca. Vocês devem ter percebido que nós estamos no mês de março e esse é o primeiro vídeo que eu faço no ano de 2017. Bom, esse tempo entre o último vídeo, que foi no final do ano de 2016, e esse novo vídeo, é porque nós estamos aí em vias do lançamento do novo Orca. A versão 4.0 tem sido esperada desde o final do ano passado. Então o que aconteceu foi que a previsão era que o software seria lançado em janeiro, depois foi adiado para fevereiro, e agora nós já estamos no mês de março e o software não foi lançado ainda. A promessa é de que nas próximas semanas nós teremos o Orca 4.0 com muitas melhorias em relação ao que nós estamos utilizando agora, o 3.0.3. Então foi mais por expectativa do lançamento do novo software, de poder fazer esse vídeo com o novo Orca, que eu acabei esperando durante tanto tempo. Bom, uma coisa é certa, quando o novo Orca sair, não vai mais existir uma versão para Windows. Não vai mais existir uma versão nativa executável para Windows. Pelo menos é o que os desenvolvedores têm prometido. De que as versões agora vão ser todas para Linux, para macOS, ou de que você vai ter que fazer uma instalação no Windows utilizando o emulador Cygwin. De qualquer forma, quando o Orca sair, nós sabemos que alguma coisa vai mudar aqui nos nossos vídeos. Eu ainda vou tentar avaliar qual a melhor forma de continuar produzindo os vídeos de uma forma menos disruptiva para quem só usa o Windows. Eu tenho algumas ideias já e vamos ver como fica quando chegar nos próximos vídeos. Então, falando sobre otimização geométrica, continuando o assunto de otimização geométrica, essa é uma etapa importante e significa um grande avanço no que tem sido esperado dos nossos vídeos de química computacional. O próximo vídeo que nós vamos lidar já vai tratar sobre a modelagem de reações químicas utilizando um conceito chamado IRC. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas posso dizer que vai exigir conceitos mais rebuscados de química computacional e pode dar um pouco mais de trabalho. Mas esse vídeo aqui, o vídeo de otimização geométrica, ainda vai ser um pouco mais light em comparação à teoria necessária para se entender o que vem pela frente. Então, é isso. Terminando esse vídeo, os próximos devem ser um pouco mais puxados, porque vai ser necessário digerir o conteúdo de estado de transição. Nós vamos utilizar espectros vibracionais, tudo isso misturado com otimização geométrica para conseguir desenhar uma reação química e entender como essa reação química acontece. Certo? Mas, enquanto é isso, otimização geométrica. Como nós vimos no vídeo anterior, a otimização geométrica é um algoritmo que testa posições melhores dos átomos no espaço, de modo que a energia do seu sistema diminua. Então, a otimização geométrica vai testando novos posicionamentos, vai mexendo os átomos, movendo os átomos no espaço, testando casos em que a energia da sua molécula diminua. Nós sabemos que na natureza, o estado de menor energia é o estado preferencial. Então, é isso que o software busca. Ele busca estados em que a energia diminua. Se a energia diminui, ele diz que a geometria está sendo otimizada. E se ele chega a um ponto em que ele não vê mais nenhum ponto de conseguir melhorar o seu sistema, então ele diz que a otimização está completamente otimizada e para os cálculos. Mas a otimização geométrica, ela não só necessariamente é o reposicionamento de átomos no espaço, ela também pode trazer outras informações, outros recursos interessantes. Por exemplo, eu vou abrir aqui um software que eu também uso muito no meu trabalho, chamado Mercury.
o Mercury já veio com essa estrutura disponível para mim. Por quê? Bom, eu trabalho muito com estruturas cristalinas. São estruturas que são obtidas a partir de reações químicas, que elas cristalizam como se fossem sais, cristais, e esses cristais são analisados. Os cristais são analisados utilizando-se um difratômetro de raio-x. Então isso significa que eu pego o meu cristal do meu composto químico, coloco ele em uma base, como se fosse na ponta de uma agulha, e sobre esse cristal é disparado um feixe de raio-x. O raio-x incide sobre o cristal e difrata, atravessando o cristal e atingindo uma placa fotográfica. Acontece que quando o raio-x atinge o cristal e difrata, ele forma um padrão, manchas com um padrão pré-determinado na minha placa fotográfica. Analisando essas manchas, eu consigo descobrir a posição dos átomos no espaço. Então, essas sombras que se formam na placa fotográfica são o equivalente à minha molécula. O que eu preciso fazer é ver o tamanho de cada mancha para descobrir qual átomo elas representam. Então é isso. O que eu faço é tipo uma engenharia reversa. Disparo o raio-x no cristal, o cristal difrata o raio-x que incide na placa fotográfica, e eu vejo as manchas que são formadas aqui, e eu sei que a posição das manchas é relativa à posição dos átomos na minha molécula. Eu sei também que o tamanho de cada mancha é relacionado à densidade eletrônica de cada átomo. Então, assim eu consigo descobrir, por exemplo, se há um oxigênio, se há um nitrogênio, se há um cloro, se há um cobre, porque eu posso ver que o tamanho da mancha é relativo à densidade eletrônica. Então, é uma técnica bastante rebuscada, bastante inteligente de você conseguir desvendar a sua estrutura molecular. E aqui o que nós temos é uma estrutura que foi obtida a partir de difração de raio-x. Mas a difração de raio-x tem um pequeno problema. Ela é boa para ver átomos grandes. Por exemplo, cloros, metais. Ela é boa para conseguir identificar esses átomos maiores, porque a sombra que esses átomos formam, digamos assim, lembrando que eu estou usando um termo completamente leigo para descrever um processo que é muito complicado, mas a sombra gerada pelos átomos grandes é fácil de perceber, são fáceis de perceber. O problema é que o hidrogênio é um átomo muito pequeno, então ele é difícil de enxergar através da difração de raio-x. Essa dificuldade de enxergar o hidrogênio também acontece porque, por ele ser muito pequeno, ele absorve a energia do raio-x e vibra. Ele fica vibrando e isso dificulta identificar o posicionamento dele na molécula. Já que ele fica vibrando muito rápido, você tem aquela incerteza de onde ele realmente está e fica difícil de você perceber onde esse hidrogênio realmente fica, qual é realmente o comprimento de ligação que ele tem na sua molécula. Então, o que a difração de raio-x faz ela não identifica os hidrogênios. Os hidrogênios que nós estamos vendo aqui são todos colocados depois, através de uma tabela. Então tem um programa que ele sabe que a distância entre um hidrogênio e um carbono aqui, vamos ver qual é a distância. Certo, ele sabe que a distância é de mais ou menos 1 angstrom. Então, o que o software faz ele tem uma tabela com as distâncias do hidrogênio e ele simplesmente inventa esses hidrogênios aqui. Então, o esqueleto da molécula é todo tirado a partir da difração de raio-x, mas os hidrogênios em si geralmente são colocados no chute. Isso pode fazer com que o posicionamento dos hidrogênios não seja o ideal para sua molécula. Às vezes,
o hidrogênio está mais longo ou mais curto. E, opa, não, agora não. Nada de instalar atualização. Então, porque os comprimentos de ligação dos hidrogênios e as posições dos hidrogênios são colocadas meio que no chute, você muitas vezes, quando lida com estruturas cristalográficas, precisa fazer um tratamento só nos hidrogênios, porque você sabe que o esqueleto da molécula está correto, já que ele foi obtido através de difração de raio-x. Então, o que nós vamos fazer é isso, uma otimização geométrica só nos hidrogênios. O que eu vou fazer é salvar essa molécula, formato XYZ, lá na minha área de trabalho. E vou, como vocês já estão acostumados, utilizar o Avogadro para abrir a minha molécula. Ok, aqui tem a molécula. Essa é uma molécula que não tem carga, não tem elétrons desemparelhados também. Sabendo disso, eu vou então gerar o meu input para o Orca. Para que os cálculos sejam mais rápidos, eu vou utilizar o software, o método semi-empírico PM3. Então vamos lá. Deixa eu ver se está tudo ok. Controle, otimização geométrica, não tem carga, não tem nenhum elétron desemparelhado, SCF normal, marcado aqui, tudo bem, nada aqui, certo. Então já posso fazer minhas alterações manuais. Aqui eu mudo para PM3, o método semi-empírico. O método semi-empírico já vem com sua própria base, então eu posso apagar essa base. Vou adicionar o bloco de geometria, que vocês se lembram, geom, max, iter. Digo para ele que ele pode tentar 9.999 vezes antes de desistir na geometria. E agora o bloco novo, que eu vou apresentar para vocês, que permite otimizar só os hidrogênios e deixar o esqueleto da molécula em paz. É o Optimize Hydrogens True. Optimize Hydrogens True. Então é isso. O método semi-empírico vai fazer uma otimização geométrica, mas só dos hidrogênios. Esse true significa verdadeiro. Salvando. Eu vou abrir o arquivo de input para que a gente possa visualizar de novo. Não se esqueçam, a palavra-chave para otimizar somente os hidrogênios da molécula e deixar o esqueleto da estrutura em paz é Optimize Hydrogens, espaço True, dentro do bloco de geometria. Vamos lá fazer o cálculo. Entro na pasta. Chamo o Orca. Mando ele ler o arquivo e salvar tudo no arquivo de output. E esperar que o cálculo seja completado. Eu não sei quanto tempo vai demorar, espero que não demore muito. Vamos ver. Enquanto isso, dentro da pasta do Orca, nós podemos ver todos os arquivos temporários sendo gerados, mostrando que o cálculo está acontecendo. Já está demorando mais do que eu gostaria, então vou esperar mais alguns segundos e dar pausa no vídeo. Acabou. O cálculo terminou e nós podemos ver qual foi o resultado. Dando 2 cliques no arquivo de output,
o Kencraft vai abrir e mostrar para a gente o que aconteceu. Muito bem, nós temos a nossa estrutura, essa estrutura original, com os hidrogênios colocados no chute, e nós vamos ver quais foram as modificações feitas pelo Orca. Vocês conseguem perceber as mudanças de um frame para o outro? Como vocês podem ver, o esqueleto da molécula permanece intacto. Só os hidrogênios estão sendo modificados. E aqui nós podemos ver também como isso afetou a energia do nosso sistema. Nós vemos que a otimização dos hidrogênios realmente serviu para diminuir a energia total representada por essa molécula. Então é isso. Para quem lida com estruturas cristalográficas, uma coisa muito importante é fazer a otimização geométrica dos hidrogênios. Você pode confiar no esqueleto da sua molécula, mas nos hidrogênios, se você utilizou difração de raio-x, você não pode confiar. E aí, às vezes, você precisa passar por esse processo de otimizar geometricamente, mas só os hidrogênios. E outra função importante da otimização geométrica é que ela pode ser utilizada para prever reações químicas. Se uma reação química é um ambiente químico se deslocando de um ponto de maior energia para um estado de menor energia, então faz sentido que a otimização geométrica consiga imitar uma reação química muitas vezes. É isso que nós vamos tentar. Vamos começar com uma reação química fácil e ver se uma simples otimização geométrica consegue reproduzir o resultado que a gente esperaria no laboratório. Vamos começar com coisas simples. Por exemplo, ácido clorídrico reagindo com um hidróxido. Eu vou tirar esse hidrogênio aqui. Então, temos o ácido clorídrico e temos o hidróxido. O hidróxido tem uma carga negativa e o que a gente espera da química mais básica que nós conhecemos, a química mais elementar, é que esse ácido vai reagir com essa base, doando o próton e formando água. Então, nós vamos tentar reproduzir isso através de uma simples otimização geométrica e ver se o resultado obtido é o que nós esperamos. Primeiro de tudo, lembrem-se de que você precisa guiar o seu sistema químico, seu sistema molecular, mais próximo possível do que você quer, para que ele não tenha que adivinhar o que vai acontecer. Então, para facilitar para ele, eu seleciono o hidróxido e vou chegar a ele um pouco mais perto aqui. Um pouco mais perto, porque assim ele vai entender que é esse o caminho que ele deve seguir mesmo. Se eu deixasse ele muito longe, o sistema poderia fazer coisas imprevisíveis. Então, lembre disso. É sempre importante você guiar o seu sistema químico, a sua reação química, para um ponto em que o software consegue assumir sozinho a partir dali. Se você pensar que você colocando as moléculas muito longe, que o software vai ser capaz de se comportar da forma que você prevê, é muito difícil que você possa garantir isso. Então, não esqueça, sempre deixe a sua molécula desenhada na direção certa para que a reação aconteça.
Se você largar as moléculas em qualquer posição aqui, você não pode prever o que vai acontecer como resultado do seu cálculo. Vamos então gerar o input do Orca avançado. Dessa vez eu vou usar o método DFT. Não vou usar o método DFT. Não precisa, né? Já que é uma reação tão simples, o semi-empírico consegue dar conta do recado. Vai ser uma otimização geométrica. Tem carga menos 1. A multiplicidade é 1. SCF ok. Tudo ok aqui. Faço as alterações necessárias. PM3. Adiciono o bloco de geometria. Eu adicionei o bloco de geometria porque existem poucas moléculas nesse sistema, são apenas 4 moléculas. Se vocês lembram, o Orca vai tentar fazer o cálculo apenas com 3 vezes o número de moléculas. Isso talvez, quer dizer, ele tentaria uma quantidade pequena de iterações, que é o equivalente a 3 vezes o número de moléculas que a gente tem ali. Então são 4 moléculas no total, ele tentaria 12 iterações e depois iria desistir. Eu coloco esse max iter sempre para garantir que eu vou ter tentativas o suficiente antes que o software pare de executar a operação. Então, posso tirar essa base daqui também, porque o método semi-empírico não precisa de base, ele já tem a própria base. Parece tudo ok. Salvar. Com o nome de HCl OH.imp. E mando o cálculo Orca. .out. Vamos ver o que acontece. Desta vez eu vou dar pausa no vídeo, já que não sei quanto tempo o cálculo pode demorar. Bem, o cálculo acabou. Vamos ver qual foi o resultado. Dando 2 cliques no arquivo de output, o CanCraft abre o arquivo e nós podemos visualizar a otimização geométrica. Uma pena que isso já estragou a surpresa, né? Mas vamos lá. O que nós estamos vendo, um pouco rápido demais, é justamente o que eu espero nesse tipo de reação. Vai começar de novo. O ácido clorídrico doa um próton para o hidróxido. Então forma água e por fim tem a otimização geométrica da nossa molécula de água. Então, isso é só uma exemplificação para vocês de como a otimização geométrica também pode ser utilizada para avaliar se uma reação química é viável ou inviável. Nós sabemos que um ácido reagindo com hidróxido, ele forma um ânion do ácido e água. E é isso que nós estamos vendo na nossa otimização geométrica. É um jeito muito simples e muito didático de entender como e por que uma reação química acontece. Vocês podem ver que até o método semi-empírico foi capaz de fazer uma otimização geométrica e prever de forma razoável o tipo de reação que nós estávamos modelando. Uma outra coisa importante para encerrar esse vídeo sobre otimização geométrica é como saber se a minha molécula realmente está relaxada. Como saber se a minha molécula
ela está no estado de menor energia possível? Bom, uma forma de fazer essa verificação é calculando o espectro vibracional da sua molécula. Então, eu vou parar com essa animação aqui. Nós vamos fazer uma pequena alteração na nossa estrutura. Vou abrir, na nossa estrutura não, no nosso arquivo de input. Em vez de só fazer uma otimização geométrica, também vou adicionar a palavra frac para o cálculo das frequências vibracionais dessa molécula. E já vou explicar por que isso é importante. Eu vou começar o cálculo antes apagando os arquivos anteriores e recomeçando o cálculo. O que esse comando vai fazer é, primeiro ele faz uma otimização geométrica do meu sistema e depois vai calcular um espectro vibracional, um espectro infravermelho, e assim, avaliando as frequências do espectro infravermelho, eu vou poder saber se a minha molécula é ou não o estado mais estável. Então, vamos botar o cálculo para rodar, uma pequena pausa no vídeo e a gente volta quando tiver terminado. Ok, o cálculo terminou. Vamos olhar então o resultado que o Orca preparou para a gente. Lá no final do arquivo de output, um pouquinho mais para cima, eu tenho aqui a seção Vibrational Frequencies. E é isso que eu tenho que observar. Essas são todas as vibrações calculadas para o meu sistema. Isso daqui é o equivalente a um espectro infravermelho. São os pontos onde nós vamos ver as vibrações aparecendo. São as frequências em que nós vamos ver as vibrações aparecendo. Tem alguma vibração em frequência negativa? Tem algum número negativo aparecendo? Não tem. Então, a sua estrutura está perfeitamente relaxada. Se aparecesse um valor negativo, qualquer um, por exemplo, menos 384,35, você sabe que a sua estrutura não estaria no estado relaxado. Seria ainda um estado de transição. Quer dizer que a sua estrutura foi otimizada, mas não atingiu o ponto de mais baixa energia. Ok? Então é isso. Sempre que você quiser confirmar que a sua estrutura chegou ao estado de mais baixa energia, faça um cálculo das frequências vibracionais para o seu sistema e veja se alguma frequência negativa aparece nas suas vibrações. Se não aparecer nenhuma frequência negativa, você conseguiu. A sua estrutura está perfeitamente otimizada. Se você achar alguma frequência negativa, uma ou mais frequências negativas, você sabe que a sua estrutura não está no estado de mais baixa energia e o que você tem ali é um estado de transição ainda. Quer dizer que ela poderia relaxar e se tornar uma outra coisa com uma outra configuração estrutural. Abrindo o arquivo no CanCraft, só por desencargo de consciência, mas nós já fizemos a análise aqui, isso era tudo que nós precisávamos. Nós temos também as frequências vibracionais, e clicando em cada uma a gente vê as vibrações equivalentes a cada uma das frequências, né? Clicando aqui eu posso ver, inclusive, o espectro infravermelho. Seria mais ou menos isso. Ok? Então,
isso encerra essa nossa aula. Isso encerra esse nosso vídeo tutorial sobre otimização geométrica. Existe mais coisas sobre otimização geométrica, mas fogem um pouco do escopo do que nós estamos vendo agora. Vamos deixar para falar sobre coisas um pouco mais complicadas a partir do próximo vídeo, em que nós tratamos pela primeira vez de IRC e de realmente ver se a reação química que nós otimizamos, se ela corresponde ao que se esperaria para um sistema real ou não. Ok? Então a gente se vê no próximo vídeo, provavelmente já com o novíssimo Orca 4. A gente se fala.